Olá, sou o Gustavo, sou coordenador do curso de Educação Física do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro e estou aqui para falar com você que vai prestar o Enem nesse ano. Sabe-se que dormir mal pode acarretar uma série de prejuízos ao desempenho físico e mental do ser humano. Por isso, precisamos estar atentos a esse momento da nossa vida e usar de estratégias adequadas para que tenhamos uma boa qualidade de sono. Sabemos também que os pré-vestibulandos nem sempre conseguem ter essa qualidade de sono adequada. E nesse sentido, a prática do exercício físico e da atividade física regulares poderão ser muito úteis para melhorar a qualidade do sono de quem se prepara para prestar o Enem. Sendo assim, sugiro a você que escolha o exercício físico que te agrade, dedique-se a ele durante 30 minutos diariamente e, principalmente, busque a orientação de um profissional capacitado e formado adequadamente para isso. Desejo a você uma adequada preparação e um ótimo desempenho nas provas e nos exames. Boa sorte! E aí, pessoal, caminhando bem nos estudos? Sim, né? Mas ainda tem bastante conteúdo para estudar e hoje vamos trazer mais uma aula especial para você. A professora Marília vem para falar sobre figuras de linguagem. Bora lá? Olá, pessoal! Eu sou a professora Marília e hoje estamos aqui no Play no Enem para falar de figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são o quê? Então, elas são recursos que trazem um brilho e um potencial diferente a como a nossa mensagem chega até as pessoas. Então, nós vamos passar por algumas das figuras, temos muitas, tem figura de estilo, figura estilística, tá? E nós vamos começar aqui por algumas figuras de oposição. A antítese, então, aqui é a primeira delas, que é o confronto de ideias que não são simultâneas. Aqui nesse exemplo, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então percebam que há esse contraste de ideia nas palavras e que isso pode acontecer sim, né? Mas não ao mesmo tempo. Então é algo possível. Então a antítese, ela é caracterizada como uma figura de linguagem que aproxima esses termos contrários de uma maneira não simultânea. Então aqui, sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir o positivo, tem de haver um negativo. Então, esse positivo e negativo, percebam que esses dois elementos, eles podem sim coexistir. Tudo bem? Para existir o item 1, tem que existir o menos 1. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra e o que seria do John sem a Yoko, né? E até a brincadeira ali com o John e com a Yoko, como se eles se complementassem de maneiras meio que contraditórias, tá bom? E a nossa segunda figura é o paradoxo. O paradoxo, ele de alguma maneira se aproxima da antítese e isso pode acabar gerando alguma confusão ali na hora de fazer essa análise, mas a diferença principal é que além dessa ideia contraditória, no paradoxo, elas acontecem simultaneamente. Então, é como se aqueles dois elementos, eles fossem e eles coexistissem de uma maneira impossível. Como a gente pode ver aqui, ó, o cotidiano escolar era um misto de céu e inferno. Então, dando essa ideia das dificuldades e das vantagens, né, da escola. E a gente tem um exemplo aqui de um soneto que todos vocês já conhecem e já viram em algum momento aí na trajetória escolar, que é o poema do Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Percebam que quando nós falamos em paradoxo, esse poema ele se encaixa muito perfeitamente, quase na totalidade dos seus versos. Não há como uma dor que não dói, né? Não há como um contentamento ser descontente. E muito menos o fogo que arde sem se ver.
Então, essa ideia do paradoxo, ela traz esse conceito de impossibilidade. Essa, então, a diferença aqui entre a antítese e o paradoxo, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha em algumas figuras que exploram o apagamento. E a primeira delas é a elipse. Então, a elipse, ela apaga termos que nós reconhecemos pelo contexto. Esse termo não apareceu ainda, mas a gente consegue subentender que ele está ali sem um grande esforço, pelo nosso conhecimento de mundo e pela bagagem que a gente, de uma certa maneira, traz, né? Muito riso, pouco siso, né? O siso dando essa ideia de um juízo mesmo. Então, a palavra juízo, ela não precisa estar aqui para que a gente consiga compreender o significado dessa mensagem. Então, a elipse, ela faz isso, né? Ela apaga esse termo que a gente entende contextualmente aqui. Assíndeto. Então, para quem não se lembra do que é um síndeto, o síndeto é aquele conectivo que nós aprendemos lá nas orações subordinadas, nas orações dos períodos compostos. Então, uma oração assindética é aquela oração que não tinha o conectivo e, não tinha o conectivo mas. E quando a gente traz esse conteúdo aqui para as figuras de linguagem, a gente percebe que serve também como um recurso estilístico esse apagamento. Então eu deixo de colocar esse síndeto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então essas duas orações, elas aparecem aqui separadas por vírgula. Aqui a ideia é uma ideia do síndeto e. Então se nós fôssemos colocar esse síndeto, seria o e, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. São recursos, né, dentro das figuras de linguagem, que muitas vezes podem passar despercebidos, mas com um olhar mais atento e mais apurado, que é o que a prova do Enem exige, né? E as provas dos vestibulares também exigem, perceber essas miudezas e essas nuances que todos esses artefatos da língua provocam como sentido, tá bom? O eufemismo é uma figura de linguagem que vem aqui pra gente dentro dessa ramificação de tensividade. Então, nós podemos pensar assim, ó, mesmo que agora, de primeira, você não se lembre o que é eufemismo, ele é uma figura de linguagem que nós usamos muito, né? A gente usa o eufemismo quando nós abrandamos a nossa mensagem de alguma maneira. Então, se nós temos algo mais difícil a ser falado e procuramos uma maneira mais suave, é ao eufemismo a que nós recorremos. Então, com os pulmões comprometidos, o avô desapareceu antes de o neto nascer. Então, tudo que se tem e que nós possamos pensar de uma mensagem que nós podemos considerar forte demais, muito impactante, e a gente tenta suavizar isso, estamos aqui lançando mão aqui do eufemismo. Fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Essa charge aqui, ela ilustra perfeitamente isso, né? Então não vamos usar o nome fofoqueira, só reproduzo biografia, então, sem autorização, que na verdade é a mesma coisa, tá bom? Hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem muito explorada pelos apaixonados, porque os apaixonados precisam colocar aquele amor, né, de uma maneira mais impactante para o seu enunciatário, e é por isso que a gente consegue perceber hipérbole em muitos gêneros específicos, como por exemplo letra de música, poemas, né, textos mais líricos, embora a hipérbole também apareça, né, de várias maneiras. Morro de dó desses animais abandonados. Então percebam que o verbo morrer, embora isso seja algo natural, estou morrendo de fome, eu morro de dó, eu já pedi 1000 desculpas, embora isso pareça muito natural, também a gente tem uma figura de linguagem aqui que explora essa tensividade, né? Que torna maior, que amplifica, tá bom? Só uma dica aqui para que não haja confusão, né? Por exemplo, no exemplo das 1000 desculpas, não é sempre que a palavra 1000 aparecer que nós estaremos diante de uma hipérbole.
Então, se eu disser, eu tirei 1000 cópias desse documento, é perfeitamente possível que eu tire 1000 cópias de um documento. Então, não se trata de hipérbole, não é uma figura de linguagem, e é por isso que a gente precisa fazer essa análise e ter esse olhar cuidadoso, né, com os textos que as provas dos vestibulares trazem e como é que essas questões serão abordadas. A tarefa era um parágrafo, não um romance, né? Uma tarefa enorme. Quando a gente olha aqui para esse texto e percebe o bloco de notas do garoto e a folha da menina, a gente consegue ter essa nitidez, né? De como ela exagerou, não que ele tenha escrito um romance. Tudo bem? Aliteração. A aliteração é a figura de linguagem que explora a repetição de fonemas consonantais. Então, todas as vezes, e na poesia concreta isso aparece muito, todas as vezes que eu tenho a repetição de uma vogal, de uma consoante, eu tenho aqui então uma aliteração. Vida, vento, vela, leva-me daqui, que é da música Mucuripe, do Fagner, né? Então esse V traz também e ajuda na construção do sentido, e aqui, portanto, a figura de linguagem que nós temos é a literação. E a assonância é a repetição das vogais, né? Ela é o espelho ali da aliteração. Hipopótamos batem pausadamente as patas compassadas. Percebam então, esse batem pausadamente as patas compassadas. Como se esse som nos desse, então, aqui do Olavo Bilac, né? Esse verso, é como se esse som de P, B, A, é como se fossem os próprios passos do hipopótamo. Olha que bacana. Então, a assonância é um recurso muito utilizado também na poesia, tá? E a onomatopeia, que eu acho e penso que é uma das figuras que as crianças mais têm uma identificação, e depois, ao longo da trajetória escolar, a gente vai fazendo um intercâmbio diferente, né, da onomatopeia como um recurso gerador de sentidos mais profundos e em mais camadas, né, até o ensino médio. E aí, quando chega no Enem, a gente tem aquele nível de prova e de texto que exige um preparo muito, né, mais profundo. A onomatopeia nada mais é que a reprodução de sons em palavras, né? Crash, quando eu quero passar e trazer essa ideia de som, eu escrevo, né? Toque, toque, tum, tum, papá, para de bater na porta e entra logo. Então a onomatopeia é uma figura de linguagem de fácil reconhecimento, digamos assim, tá bom? Sonoridade. Então, algumas figuras de linguagem exploram a sonoridade e, claro, nas músicas, né, elas aparecem muito, e há de se lembrar aqui que o Enem, né, ele explora diversos gêneros textuais. Então, vocês vão encontrar charges, vocês vão encontrar letras de músicas, poemas, romances, notícias, artigos de ficção, enfim, uma infinidade de gêneros textuais. E é importante que se saiba fazer o reconhecimento desses gêneros e o reconhecimento, fundamentalmente, de como as figuras de linguagem se articulam na construção desses sentidos, né? As figuras de linguagem, elas estão nos vestibulares, elas estão na prova do Enem, elas estão no ar que a gente respira, né? A todo tempo aí, a gente esbarra nesse tema, e de uma maneira muito bacana, porque o brilhantismo e os múltiplos sentidos que as figuras de linguagem são capazes de dar a um texto são, né, imensos. A paronomásia, e tem um exemplo muito famoso aqui de uma música do Chico Buarque, ela acontece quando o som das palavras ele sugere outros significados. Então, quando a gente vê aqui, Pai, afasta de mim este cálice, né? Então, o cálice, que a gente imagina que é o recipiente para colocar, né, o vinho, o cálice acaba dando essa ideia pra gente do verbo calar, né? Afasta de mim esse cálice. Então, isso tem um nome, paronomásia, que é um nome diferente, mas que é muito explorado, tá bom? E o pleonasmo, que é quando eu repito informações
já contidas no enunciado. E aí, a gente tem aqui, viver a vida, essa é a lei maior. Gostaria de chamar a atenção aqui para que nós não confundamos o pleonasmo vicioso do pleonasmo virtuoso. Então, a gente vai entender o pleonasmo vicioso como um desvio de linguagem, né? Subir para cima, descer para baixo, todos os países do mundo. Nós não estamos falando deste pleonasmo vicioso, estamos falando do pleonasmo virtuoso, que é quando a minha repetição é propositalmente com a finalidade de enriquecer ali a minha mensagem, né? Então, viver a vida, quando nós olhamos para o verbo, né, viver, essa é a lei maior, ok, já seria uma mensagem, né, que chegaria com eficácia aos interlocutores. Viver a vida, então percebam, né, que o intuito aqui é fazer essa exploração do recurso de sentido. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia. Chovia uma triste chuva de resignação. Então, chovia uma triste chuva. Se chovia, a gente vai entender aqui que chovia chuva. Então, a gente tem, né, aqui no poema do Manuel Bandeira, a exploração desse recurso também, tá bom? E a metáfora, né, não menos importante, mesmo que ela só esteja aparecendo agora, muito pelo contrário, a metáfora é uma figura de linguagem que no nosso dia a dia, né, nós usamos bastante. Às vezes nós temos mensagens e nós gostaríamos que chegassem de uma maneira mais abrilhantada e com um valor diferente. Então a gente usa a metáfora. Recife, a Veneza brasileira. E quando nós pensamos em metáfora, nós vamos pensar em uma palavra que, por conta de alguma similaridade com outra, nós utilizamos, né? Então aqui, sistema penitenciário brasileiro. Sistema penitenciário brasileiro. E aí, quando a gente olha para essa imagem, né? Nós vemos então uma panela de pressão aqui com muita gente, né? As gradezinhas ali. Então, qual é a sugestão desta metáfora? O que a panela de pressão tem? A pergunta é essa. O que a panela de pressão tem de similar com o que a pessoa que produziu essa charge pensa do sistema penitenciário brasileiro? Então, a metáfora, ela é a figura de linguagem talvez que mais apareça aí no nosso dia a dia e pelas provas, porque ela exige um conhecimento de mundo, ela exige que a gente faça conexões e busque tanto internamente, se a gente pensar aqui no contexto interno do texto, quanto externamente, nós precisamos buscar essas informações e fazer essa conexão para a gente conseguir descobrir os sentidos das metáforas aqui. Bom, pessoal, então hoje foi uma aula sobre figuras de linguagem aqui para o Play no Enem. Muito obrigada! Olá! Tão importante quanto escolher o seu curso de graduação é analisar qual faculdade trabalha o tema empregabilidade carreira. Por quê? Começar a graduação é só o primeiro passo da sua carreira. Então fique atento, ter uma faculdade que trabalha nesse tema seguramente vai direcionar e aproximar você do seu tão desejado objetivo, que é construir e consolidar a sua carreira. Aqui no Claretiano, por exemplo, nós temos um setor dedicado a trabalhar o tema empregabilidade carreira, como elaboração do currículo, simulação de entrevistas, discussão, reflexão sobre a carreira e a empregabilidade nas diferentes fases que o aluno esteja. Esse é o nosso objetivo, conciliar a graduação com o momento carreira do aluno. Fique atento, faça a escolha correta, olhando para a faculdade que vai trabalhar esse assunto com você. Galera, encerramos mais uma semana de Play no Enem, mas você não pode parar por aí não, hein? Continue os estudos com persistência, dedicação e esforço, que vão ajudar você a vencer a preguiça, fechou?
bom final de semana para você e até segunda com mais um Play no Enem. Bons estudos e até lá!